E aí, galerinha? Então, estamos ao vivo aqui. Vamos fazer a primeira entrevista ao vivo aqui para vocês com a vereadora Rochelle. Vou mandar aqui para ela aceitar e entrar aqui. Só peço um segundinho para vocês. Aí, ó. Agora é só aguardar ela entrar e a gente começa. Oi, Oi, Rochelle, tudo Antônio, tudo jóia? bem? Oi, pessoal, como vocês estão? Tá conseguindo me ouvir e me ver certinho? Sim, tranquilamente, e vocês? Eu também tô conseguindo te ouvir. Então tá Rochelle, bom, coisa boa. vamos lá, em primeiro momento, se apresente aí pro pessoal, fala Sim, qual que é a claro. sua luta, como é que foi, segunda vereadora mais votada aqui em Uberaba. Isso mesmo. Contar então rapidamente um pouquinho aqui da minha trajetória, né? Eu sou a Rochelle, eu tenho 32 anos, eu sou aqui de Uberaba. Eu tenho uma formação em Direito, em História e sou mestre em História pela Universidade de Uberlândia. Fiz o meu mestrado em História Política. E a minha trajetória na política começou muito cedo, começou aos 13 anos. Eu participei de um projeto que chamava Vereador Estudante, era um projeto na Câmara Municipal aqui de Uberaba, e esse projeto que me despertou para participar da política, me despertou para conhecer esse mundo da política, né? Eu não tenho família na política, eu não tenho pessoas, né, da minha família que já atuaram politicamente, então esse foi o projeto que de fato fez eu me despertar aí para as questões relacionadas à política. Depois disso, eu participei do movimento estudantil, então, fui de grêmio estudantil na escola, depois na universidade fui de diretório acadêmico, diretório central dos estudantes, e depois que saí da graduação, eu tive a oportunidade de conhecer aí o Franco Cartafina, que na ocasião era vereador, e que me convidou para trabalhar na equipe dele. E aí eu fui trabalhar na Câmara de Uberaba, trabalhei lá de 2013 a 2015. E em 2015 eu fui convidada pelo prefeito Paulo Piau, na ocasião, para ser superintendente de política de juventude. Então eu fui para ser superintendente de política de juventude na prefeitura. Trabalhei lá até 2019, no comecinho do ano, e depois eu também aceitei o convite do Franco para trabalhar em Brasília com ele, na Câmara dos Deputados, fui chefe de gabinete do gabinete dele lá em Brasília, enquanto deputado federal. E aí tive a oportunidade aí de ver, né, os bastidores da política nacional bem de perto, de poder acompanhar essa política nacional mais de perto. E foi uma experiência muito interessante também para mim, mas foi a experiência que fez eu querer voltar para Uberaba e ser vereadora, né? Lá eu tive assim a dimensão total de que eu não vou transformar a política como eu acredito, de Brasília, né? Eu acho que a gente tem que começar a transformar ela na nossa cidade, com pequenas ações, né? Com ações micro, mudando principalmente uma coisa que eu falo muito, mas é a cultura política de Uberaba, né? E aí eu decidi então voltar para Uberaba, coincidiu aí também com a questão da pandemia, e ser candidata, construir essa candidatura, né, com muito diálogo, com muita transparência, com muita educação política. Eu sou uma pessoa que acredito muito na educação política, então fiz isso dessa forma também. Aproveitar aqui, viu, Antônio? Eu tenho um canal no YouTube que eu explico política de forma simplificada, que chama Rochelle Explica. A gente está trabalhando agora na reformulação dele, então logo, logo ele vai estar na ativa. E a gente hoje tem tentado explicar as questões, principalmente do cotidiano da Câmara, de como que funcionam as coisas. E nesse pouco tempo que eu estou como vereadora, e pouquinho mais de 2 meses, eu tenho percebido que a gente tem um senso muito comum, né, da atividade do vereador. As pessoas não sabem ao certo o que é a atividade do vereador, confundem com a atividade do prefeito, e a gente precisa trabalhar isso de uma forma muito mais clara. E eu acredito que a gente precisa que os gabinetes, né, que os mandatos também cumpram esse papel. E aí eu fui eleita em 2020, com 2.710 votos, fui a quarta pessoa mais votada, a segunda mulher mais votada, e sou então a oitava mulher vereadora aqui de Uberaba, com muito orgulho. E a gente tem trabalhado aí dia e noite para poder ter um mandato com bom resultado, um mandato transparente, um mandato de participação.
e um mandato também que leve as pautas, principalmente as pautas minoritárias, para dentro da Câmara. Enfim, falei um pouquinho muito, mas foi para me apresentar aí de uma forma mais ampla. Pode ficar à vontade, Rochelle, esse espaço é seu. Deixa eu te perguntar, já que é o primeiro mandato seu direto, você teve desilusões, você sabia o que você ia enfrentar? Como que você tá acompanhando esse dia a dia lá na Câmara? Bom, Antônio, eu sou mulher na política, né? A gente aprende muito cedo que a política é um desafio para nós, né? Historicamente, esse espaço ele não é para as mulheres, né? As vozes que são escutadas na política há muito tempo são vozes masculinas, na maioria das vezes de homens brancos, mas a gente tem feito aqui um trabalho muito pé no chão, né? Mas óbvio, desafios existem. E eu acho que eles existem para duas coisas, para mostrar que o caminho não é fácil, mas também para fortificar a nossa luta, né? Então, até hoje, assim, dos projetos que eu apresentei à Câmara, eu sou muito técnica, né? E os projetos que eu apresentei não tinham inconsistência constitucional, nem algo nesse sentido, eu não tive ainda nenhuma dificuldade nesse sentido. Eu acho que é mais de vamos dizer, de um cotidiano, né, na política mesmo, do que julgam, né, que uma mulher deve fazer, deve agir, de como que se dá no dia a dia, de como que às vezes colegas mais antigos acham que a gente deve agir. Então, acho que o desafio ele dá mais no cotidiano e principalmente com a opinião, às vezes, até exterior, viu, Antônio? Até fora da Câmara. É um desafio ainda as pessoas entenderem o quanto é importante a gente ter políticas públicas específicas para as mulheres, porque a gente teve muito tempo longe da Câmara, né? Ao longo da história, em 200 anos, a gente teve 6 mulheres vereadoras somente, né? A gente teve a Helena de Brito na década de 50, depois a gente teve a Patrícia Zaidan e a Lélia Inês em 83, na legislatura de 83. Aí a gente só foi ter outra mulher aqui na história de Uberaba em 97. Depois a gente teve a Marilda em 2001. E depois só em 2016, 14, né? Porque a Denise entrou como suplente do Tony Carlos, que a gente foi ter uma mulher aqui na Câmara. Então você vê que a gente participou muito pouco em 200 anos da história de Uberaba, das discussões e da elaboração efetiva da modificação das estruturas de poder que acontecem lá na Câmara de Uberaba. Então, acho que o desafio é a gente apresentar um bom trabalho para que isso deixe um legado e para que a gente inspire mais mulheres e meninas a estarem nesse espaço. Perfeito, Rochelle. A primeira pergunta que eu quero te fazer Fica à é uma vontade. questão muito pessoal, Uhum. porque eu ando aí pelas ruas de Uberaba e eu sofro muito porque eu tenho uma motinha e tem muito buraco na cidade. Você acredita que falta a honestidade de elaborar o contrato com as empresas que fazem essas manutenções? Falta fiscalização ou falta dinheiro para a prefeitura para melhorar essas questões das vias? Antônio, eu tenho que ser sincera com você que eu não conheço o contrato, né? Então, eu não posso falar desse contrato sem conhecê-lo e sem ler. Eu acho que a gente tem um problema muito estrutural aqui, principalmente na questão de obras, não só em Uberaba, mas no Brasil, que é de como que essas obras são feitas, né? Então, aqui a gente tem, vamos dizer, micro-obras, né? Que vão acontecendo de tempos em tempos. Isso gera uma demanda muito consistente para a prefeitura. Vou te dizer que é até insustentável para a prefeitura, essa demanda de tapa-buracos. Então, eu, Rochelle, sou a favor que a gente às vezes gaste mais dinheiro, mas faça obras estruturais que tenham mais qualidade para que elas tenham menos manutenção. Então, acho que esse problema ele é histórico, porque ele vem desde lá atrás, né? De como que a gente asfaltou as ruas, de como que isso foi acontecendo ao longo do tempo. Mas como eu não conheço o contrato da questão do TAP, né? De obras, de asfaltamento aqui na nossa cidade, então eu não posso dizer do contrato. Estou dizendo para você o que eu acho em relação à questão das obras aqui. É uma demanda que a gente recebe todos os dias no gabinete. A gente pede muito tapa-buraco. E até eu te confesso, Antônio, que quando eu entrei na Câmara, eu achei que seria menos, porque o nosso mandato não tem, às vezes, tanto esse viés, mas é também algo que aparece muito e que a gente faz. Inclusive, hoje eu postei lá nos meus stories o meu assessor, o Toy, que faz o acompanhamento dessas demandas nos bairros.
apresentando alguns resultados. E é importante a gente dizer também aqui, viu, Antônio? Vereador não tapa buraco, viu, gente? Isso é muito importante a gente dizer, porque vereador não tem competência para isso, né? Quem tapa o buraco é o executivo, é a prefeitura. O que o vereador faz, ele faz um pedido, que é por requerimento, para que a prefeitura possa tapar esse buraco, possa fazer esse recapeamento, mas não é o vereador que faz. Tem muita gente que acha que é o vereador que faz, que manda fazer, que responde sobre isso. Não é, pessoal. E a Elisa, como um todo, ela atende esses pedidos que os vereadores vão levando a respeito dos buracos, da cidade e tudo mais? Porque, por exemplo, eu vejo como 3 desafios. É igual, por exemplo, o carro tem só um, que ele só precisa andar, saber a fiscalização e tudo mais e vai. Agora a moto tem a questão do carro, que muitos carros não respeitam as motos. Tem a questão da questão da própria via, muito buraco para cair. Então, por exemplo, um motoqueiro, para ele passar ali, cair num buraco, machucar tudo ali, é uma vez só, sabe? E a questão também da sinalização. O Uberaba, ele tem sinaleira, tem rotatória, entendeu? Então, tipo assim, acaba sendo uma questão, acaba beirando o ridículo. Então, é por essa questão que eu falo muito isso, porque é uma questão que precisa muito, eu acho, que ser trabalhada. E eu não Concordo. sei se falta muito. E a Elisa, você acha que ela vai estar trabalhando muito para isso? Ela está sendo efetiva nessa questão? Ou Só para você explicar para o pessoal que está acompanhando a gente aqui como que funciona esse pedido de requerimento, né? Então funciona assim, a gente faz esse pedido, existe um sistema na Câmara em que os vereadores protocolam esse requerimento. Por exemplo, se eu protocolar um requerimento de recapeamento de um tapa-buraco, por exemplo, na rua Oswaldo Cruz, né? O outro vereador não pode fazê-lo. Então, para otimizar até a atividade com a prefeitura, né? Imagina se os 21 vereadores pedem, esses pedidos vão chegando lá, vai virando algo muito confuso. Esse pedido ele vai para esse sistema da Câmara e a gente lê esse pedido no plenário. Então, a gente faz a leitura desse pedido no plenário. Isso é aprovado pela Câmara. Então, digam, prestem atenção numa coisa. Quando o vereador faz esse pedido de tapa-buraco, até vi o Gabriel falando aqui, né? Eu vejo vereadores reclamarem, mas vejo um tratamento diferente, né? De fato, o Gabriel, às vezes pode acontecer esse tratamento diferente, porque esse requerimento ele é aprovado na Câmara. Então, ele tem a força de ter sido aprovado na Câmara. Isso é encaminhado para a Secretaria de Governo, que é a secretaria que faz relação institucional com a Câmara, e depois levado para a Secretaria de Obras. Então, assim, a prefeitura tem, né, tentado nos atender, só que são muitas demandas, Antônio, não dá para a gente achar que a gente chega lá e as nossas demandas todas vão ser atendidas, né, de uma hora para outra. Mas uma coisa que é importante dizer, que só para vocês terem noção da quantidade de requerimentos, já foi feito, eu acho que mais de 2.000 requerimentos na Câmara em 2 meses. Então, assim, são muitos pedidos, são muitas demandas que a prefeitura tem que atender, mas eles têm atendido a gente aí de forma gradual. Rochelle, você falou de regiões. Qual a sua região atuante aqui em Uberaba? Ah, legal você falar disso. Eu não sou uma vereadora de região, né? A gente tem alguns perfis assim de vereadores. Tem vereadores que são de bairros, né? De região. Eu sou uma vereadora que tive votação na cidade inteira, né? Se você pegar a minha votação, o mapa eleitoral, eu tive, né? Votações. Até recebi aqui da minha assessora, da Gabriela, que me alertou aqui que não é mais de 2.000, não. Já são mais de 3.000 pedidos em 2 meses e 9 dias de legislatura dos vereadores. Então, são muitos pedidos, gente. É muito pedido que chega pra gente mesmo. Eu vi, viu, Gabriela? Tá falando que, ó, tô te alertando. Gabi, vi aqui e já disse pro pessoal aqui o dado atualizado. Bom, Antônio, e aí, como eu tava te dizendo, eu não sou uma vereadora que sou de bairro, né? Eu sou de várias localidades. Eu me enquadro mais como uma vereadora de pautas, né? Eu acho que a gente tem perfis de vereadores, então eu me enquadro mais como uma vereadora de pauta, que eu tenho algumas pautas bem definidas, né? Como, por exemplo, a questão das minorias, das mulheres, LGBTs, a pauta de cultura.
a pauta também relativa à educação. Então, essas pautas são pautas que eu me debruço mais, faço projetos, né, sobre eles, a pauta assistencial. Então, eu não me considero uma vereadora de bairro. Rochelle, já que a gente fala em minorias, vamos falar em condições. Claro. Porque a prefeitura ela estipula muito o distanciamento das pessoas e tudo mais, mas a gente vê que pelos serviços oferecidos pela prefeitura, por exemplo, o transporte público e tudo mais, acontece a superlotação desses lugares. Tem diversas imagens por aí falando vendo ônibus lotados, com pessoas muito juntas uma das outras, como se a gente não tivesse realmente nessa Uhum. pandemia do corona. Como você acredita que tem que ser a colocação da prefeita diante a isso? Antônio, para mim esse é o maior problema da pandemia hoje em Uberaba. A gente já alertou várias vezes a prefeitura. Esse problema é muito sério. Inclusive, a gente teve uma reunião com o secretário de saúde que nós falamos disso. Tivemos uma reunião com a própria prefeita que nós falamos disso. Então, hoje, para mim, é o principal problema que a gente enfrenta aqui com relação à pandemia. E para mim só tem uma forma da gente resolver esse problema. A prefeitura subsidiar uma parte, né, desse custo com as empresas e a gente ter mais ônibus disponíveis, mais horários disponíveis para que as pessoas possam ter as lotações de uma forma menos cheia. Sem isso, eu não acredito que a gente vai resolver o problema. Então, para mim, a prefeitura teria que trabalhar para uma alteração no orçamento, né? A prefeitura vai falar, mas eu não tenho orçamento para isso. Mas a prefeitura tem competência para fazer uma alteração orçamentária, manda essa alteração orçamentária para a Câmara de Vereadores, a Câmara aprova e aí pode ser feito sim essa alteração no orçamento. Para mim, esse é o caminho. Eu posso ter ficado mal compreendido num pedaço, Rochelle, que eu falei minorias, aí acaba falando, Uhum. não, mas só pobre usa ônibus. Porque o povo aqui de Uberaba que tem muito essa mentalidade. O transporte público deveria ser para todos, o rico, o classe média, o pobre, mas infelizmente o povo aqui não tem a mentalidade, junta Sim. com as condições do transporte público, que infelizmente quem tem um pouco de condição e não quer pegar ônibus acaba comprando uma moto, um carro, então acaba realmente tendo essa peneira muito triste. O Brasil inteiro sofre com isso. Com certeza. Tem uma pergunta que eu quero te falar sobre o decreto. Por que no decreto você acredita que eles não colocaram a questão da lei seca? Porque colocaram a questão das 8 horas, mas não foi colocada a questão da venda de bebidas. Uhum. Claro. Isso foi indagado a prefeita Elisa, né? Por que que não colocar a lei seca? E ela nos disse que isso já foi testado em vários municípios e o que os municípios avaliaram é que a efetividade disso é muito pouco, né? Então, a efetividade, vamos dizer, na prática das pessoas não consumirem a bebida alcoólica é pouco efetiva no combate à pandemia. Essa foi a alegação da prefeitura com relação ao Uberaba não ter uma lei seca hoje. Rochelle, o fechamento do comércio até 8 horas, de certa forma, não acaba afetando muitas classes da nossa sociedade, por exemplo, Com certeza. entregadores de iFood. De um lado mais geral, assim, eu sei que não é legal no Brasil, que não existe carteira assinada, mas, por exemplo, as prostitutas. Não existe prostituta trabalhando de dia, então, infelizmente, elas acabam ficando sem nada para fazer, Sim, sem a renda, sem nada. E, de com certa forma, certeza, uma Antônio. dessas pessoas que vão ser afetadas. Antônio, a gente vive um momento muito delicado, né? É muito importante a gente dizer isso, assim. Os dados mostram que a gente está no pior momento da pandemia. Fevereiro foi o mês que mais morreu pessoas em Uberaba, que a gente teve o maior caso de contaminados na nossa cidade. Então a gente vive um momento muito, muito, muito delicado. E esse decreto, é muito importante que a gente diga para as pessoas e explique que a gente entrou nesse decreto, na onda roxa, por uma questão do governo estadual. Então, o governo estadual, ele tem lá o Minas Consciente, que são as fases da pandemia. Então, quando o município está de uma forma X, ele está na fase verde, né? Depois, quando ele tem uma piora, vai para amarela, vai para vermelha e a última é a roxa. Então, a gente está nessa onda roxa, porque o Uberaba atingiu vários índices que nos colocam nessa situação. É importante a gente dizer isso,
Porque várias determinações do decreto da prefeitura, elas vêm desse decreto estadual. E a prefeitura cabe cumprir, né? Cabe cumprir. Então, o toque de recolher, por exemplo, das 8 às 5, é uma determinação estadual, né? A prefeitura não pode fazer algo nesse sentido, de afrouxar. Ela só pode mudar algumas questões, mas não afrouxar as questões que estão específicas no decreto estadual. Então, a gente entende que, claro, né, é um prejuízo muito grande para os comerciantes. Eu mesma recebi inúmeras mensagens de vários comerciantes pedindo, inclusive, que pelo menos a gente pudesse, né, aumentar aí a questão do horário para delivery, para poder entregar, mas existe essa determinação estadual. Enquanto não houver essa mudança da determinação estadual ou Uberaba melhorar os índices na ocupação de leitos de UTI e enfermaria, a gente permanece tendo que seguir esse decreto estadual. E é importante a gente dizer que também que ontem, por exemplo, a gente teve 5 mortes em Uberaba, né? Então a gente percebe que ainda não teve uma resposta, né? Vamos dizer em termos numéricos, do toque de recolher de domingo para cá. Rochelle, em relação à falta de testes para nossa cidade, porque também tem isso, né? Os casos aumentam, mas também os testes ainda é uma questão que são para poucas pessoas. A gente teve um atropelo muito grande com relação a testes, né? A prefeitura solicitou testes ao governo federal. O governo federal mandou uma série de testes para Uberaba, testes que eram incompletos, que não tinham os reagentes para que se fizesse os exames. E esses testes estavam à beira de vencer. Então, não houve tempo hábil para a prefeitura comprar esses reagentes para poder utilizar. Inclusive, isso é algo que a Câmara de Vereadores vai pedir averiguação, vai pedir solicitação para que a gente saiba como que aconteceu esse trâmite de vir esses exames incompletos. Mas ontem a prefeitura anunciou que está fazendo a compra de 18 mil testes para que eles sejam aplicados aqui na rede pública de Uberaba. Inclusive feito de uma forma mais rápida, né, aí com dispensa de licitação, vista a urgência da temática. Então eu acredito, Antônio, que nos próximos dias a gente já vai ter uma resposta melhor sobre essa questão dos testes, porque de fato os testes não são acessíveis a todas as camadas da população, mesmo os de farmácia. Rochelle, com relação aos seus projetos que você tinha, você acredita que essa quarentena está dificultando, esse Com coronavírus certeza. dificulta a implantação dos projetos? Alguma coisa não está conseguindo sair do papel justamente por causa disso, de falta, porque está muito em pauta só o corona, né? Então aí acaba a Com gente certeza. esquecendo outras pautas. Eu acho que o desafio logo da nossa chegada já foi esse, né? A gente vive um momento muito delicado que a pauta da Covid-19 acaba sufocando todas as outras, né? No nosso caso, a Câmara suspendeu as sessões legislativas pelos 15 dias que a gente vai estar na onda roxa. Então, a gente teria essa semana sessão no dia 8 e no dia 10. Na semana que vem, na segunda e quarta também. E essas sessões foram suspensas. Só para você ter uma ideia, Antônio, ontem teria sido votado 7 projetos de lei na Câmara que não foram votados e que estão aí sendo levados para frente. Então, todo o nosso trabalho, inclusive dos requerimentos, vai ficar paralisado esses 15 dias. Então, a gente está, inclusive, agindo quando precisa indagar a prefeitura de algum assunto por ofício. Sim, a pandemia traz diversos desafios para a gente. Eu, por exemplo, né, estou na minha casa aqui, a gente não está podendo utilizar os gabinetes em respeito aí à onda roxa, então estou trabalhando de casa, fazendo todas as reuniões de forma online, eu e a minha equipe, para que a gente possa continuar trabalhando e buscando as respostas que as pessoas buscam aí para a nossa cidade. E fala um pouquinho sobre isso, Rochelle. O que você quer fazer aqui para a cidade até o seu final do primeiro mandato? Se você for reeleita, o que você quer a longo prazo para a nossa cidade? Fala um Claro. pouquinho para a gente. Bom, Antônio, nosso primeiro projeto de lei, que inclusive estaria nessa segunda-feira na pauta para ser votado em segundo turno, é um projeto de lei que traz mais transparência na questão do aumento do transporte coletivo. Ele foi aprovado em primeiro turno já, que é um projeto que cria, né, a obrigatoriedade de ter audiências públicas antes do aumento do transporte coletivo. Para mim, a questão do transporte coletivo é uma questão muito nebulosa e pouco transparente.
ela é muito técnica e as pessoas não compreendem bem como que ela funciona. Então, uma audiência pública faria com que a empresa tivesse, né, que demonstrar o porquê do aumento, as planilhas de custo, e isso, para mim, aumentaria a transparência. A gente já apresentou outros projetos de lei aqui na cidade, um projeto voltado aí para a perda gestacional, voltado também aí à questão da violência obstétrica. Mas a minha atuação, Antônio, entre outros projetos que a gente apresentou, tem sido muito pautada nesse primeiro momento na pauta de mulheres, na pauta de LGBTs e também numa pauta que eu abracei com muito carinho, que é a pauta dos PCDs, de acessibilidade, na pauta, né, dos deficientes aqui da nossa cidade e também da pauta de educação. Então, todos os meus requerimentos, os meus projetos, eles têm circulado sobre esse sentido. Outro projeto que a gente fez é para que os supermercados pudessem fornecer carrinhos, né, para deficientes, para as pessoas que têm dificuldade de locomoção. São pequenas ações que a gente faz, mas que melhora a vida das pessoas, né? Então, eu tenho recebido muitas mães no meu gabinete que têm filhos portadores de deficiência, com alguma outra síndrome, e a gente vê que a prefeitura não tem política pública de fato efetiva, transversal, que chegue de fato nessas pessoas. Então, a nossa luta principal tem sido essa. Como o nosso mandato é um mandato de muita participação e um mandato construído de uma forma muito, vamos dizer, dialética, né? A gente está encontrando aqui caminhos para poder ter essa participação mais efetiva. Então, até dando um spoiler para vocês, a gente vai fazer um gabinete itinerante de forma online aqui no mês de março, para que as pessoas possam entrar nesse gabinete itinerante, possam dar suas sugestões e que a gente possa levar essas demandas para dentro da Câmara Municipal. Perfeito, Rochelle. E por relação ao seu partido, vamos falar um pouquinho sobre isso. Claro. Você é do partido Franco Catafino. Não é do Franco, né? Eu sou do Progressistas. A gente tem que muito tirar essa personalização da política, né? Isso me incomoda um pouco. Então, assim, o Franco é o deputado federal do Progressistas, ele hoje é o maior representante do partido que eu tô na cidade, né? Mas o partido não é dele, né? O partido é feito pelas pessoas que o constroem. Lógico, lógico. Agora, por exemplo, algumas pautas, eu gostaria que você falasse sobre isso. O partido, ele dá essa liberdade para você ter essa diferença, essa distinção de pensamento do Franco, que seja de outros vereadores do mesmo partido, ou não? O partido é um pouco mais rígido e te pressiona para você votar a favor dos projetos deles? Tá. Bom, Antônio, eu sou uma pessoa muito transparente, lido com essa questão partidária de uma forma muito transparente também. Quem me conhece, quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eu tenho pouquíssima identificação com o partido que eu tô filiada, né? Ideologicamente. Mas na política a gente tem que ser pragmático na maioria das vezes. E eu fui assim quando escolhi o partido para poder candidatar nas eleições de 2020. E eu pensei muito matematicamente, né? Um partido que me garantisse condições de ser eleita. Porque para mim a gente tem que disputar as questões dentro das estruturas de poder, principalmente as mulheres, né? Não adianta a gente estar fora das estruturas de poder, a gente só muda a cultura, a gente só muda as coisas, a realidade, estando dentro das estruturas de poder. Superado isso, a política municipal ela é um pouco diferente da política nacional, né? Na política nacional tem um alinhamento muito grande das votações, né? Inclusive os partidos eles orientam os deputados a votar de uma forma ou de outra, até porque em Brasília, por exemplo, são 513 deputados federais, né? Não é igual aqui, 21 vereadores, uma Câmara muito menor. Então, existe essa orientação partidária, e se o deputado desrespeita essa orientação partidária várias vezes, isso pode, né, caracterizar a infidelidade partidária. Mas aqui na cidade, a gente tem uma liberdade muito grande para poder atuar, embora eu até tenha um afinamento muito bom com os colegas de partido, né, com o Diego Fabiano, com o Celso Neto, e com o Versiel, a gente dialoga muito e constrói muitas coisas juntos. Então, eu não tive problemas até hoje, todas as votações, todas as atuações que a gente teve na Câmara foi com muita liberdade. Eu tenho uma relação muito boa com o Franco, né? Eu trabalhei com ele 8 anos, então a gente dialoga muito também para buscar melhores caminhos. E eu gosto muito de dizer isso, mas na política
a gente tem que parar com essa ideia de buscar unanimidade, né? Então, assim, na política a gente não tem unanimidade, assim, né? A gente pode discordar em algumas coisas, concordar em outras e tá tudo certo, né? Eu não gosto muito da unanimidade, né? Eu acho que ela é perigosa, ela polariza. Então, eu tenho uma relação de muito diálogo, de muita construção, onde eu estou. Rochelle, ano que vem, você pretende tentar ser deputada federal, estadual? Você vai continuar seu mandato como vereadora para depois ver isso lá para frente? Como que você tenta fazer essa sua trajetória? Antônio, eu te confesso que eu tô tão imersa no mandato que essa não é uma pauta que tem me gerado assim muita reflexão, né? Muito desdobramento. Na política, a gente nunca pode dizer nunca, né? Eu digo que isso é muito importante, mas eu fui eleita para ser vereadora e hoje, no dia 9/3/2021, eu pretendo cumprir o meu mandato aí de forma integral até o dia 31/12/2024. Perfeito. Rochelle, e, por exemplo, como você analisa a Câmara hoje? Você acredita que ela está melhor, que a juventude ali está tendo mais representatividade, que o povo está mais, os vereadores eleitos estão ouvindo mais a população do que dos mandatos passados? Uhum. Você acredita que está tendo mais acessibilidade da população quanto ao vereador? Porque, por exemplo, eu vejo diariamente lives sua, lives do Celso, e eu acho isso muito engrandecedor para o povo ter um contato mais direto com o com o vereador. E Sim. eu acho isso muito engrandecedor. Você acredita que isso é melhor, isso ajuda mais a população, ou não? Ou a moda política antiga ainda tem o seu espaço? Eu acho que não tem espaço mais, né, para esse tipo de política. Hoje as pessoas são super conectadas, as coisas acontecem ao vivo, então não tem mais aquilo, né, de você fazer ele na calada. Então, essa relação de transparência, ela é muito importante. E eu percebo que sim, eu acho que a Câmara ganhou, principalmente aí uma rejuvenescida, né? A gente elegeu aí uma turma mais jovem, uma turma mais conectada, uma turma mais ligada aí às questões dessa política de uma forma mais moderna que está acontecendo, mais conectada com as pessoas, né, mais digital. Então, na minha avaliação, eu acho que a Câmara teve um salto e teve também um salto em representatividade. Eu sou muito a favor desse aumento que a gente teve nas cadeiras, né? Uberaba cresceu muito. A gente tem 327 mil habitantes, que não dava mais para ser só 14 vereadores. Então, isso também aumentou a representatividade e fez com que mais demandas, né, chegassem, né, na Câmara, chegassem ao poder público, fossem levadas aí para o executivo. Na minha avaliação, a gente teve uma melhora sim. Perfeito. A questão de passar as plenárias para o período noturno, Sim, você foi a favor, você foi sim, contra? fui muito a Você acredita favor. que isso é muito produtivo para a população, ter essa participação mais ativa na política? Com certeza, eu fui super a favor, né? Foi um projeto votado com unanimidade lá na Câmara. Para mim, passar as sessões para a noite é muito importante, embora a gente saiba que é um desafio, né? A participação das pessoas, mas vai estar disponível na TV Câmara, vai estar disponível no YouTube da Câmara para que as pessoas possam acompanhar, para que elas possam saber o que está acontecendo. Então, para mim, foi muito benéfico, sim, passar esse projeto para a noite. E eu acho que ele traz uma coisa também que para mim é muito cara, mas é mais transparência do poder legislativo, né? Quando você tem a sessão de manhã, que começa às 8h30, para mim uma coisa muito pouco transparente, né? Você faz uma sessão de manhã, a maioria das pessoas está trabalhando, não tem essa disponibilidade de assistir, né? Não tem essa oportunidade. Então, para mim, eu acho que vai ser muito benéfico. Inclusive, agradecer aqui a Ana, viu, Ana? Obrigada, viu, querida? Eu estou à disposição sempre, né, para poder dialogar. A gente tem aqui incansavelmente tentado atender todo mundo. Nem sempre eu consigo, eu recebo muitas mensagens, né? Tô contando aí com a ajuda da minha equipe, mas a gente tem tentado aqui buscar todas as respostas para as demandas que chegam no nosso gabinete, que nesse momento tem sido pautada quase 100% pelas demandas aí da pandemia, da onda roxa e do decreto da prefeitura. Rochelle, eu vou dividir um pouquinho em duas essa pergunta. Claro. Qual que foi a coisa que você mais teve um olhar de esperança, tipo assim, nossa, a política realmente vai construir alguma coisa massa, porque isso aqui alguém colocou, que legal.
E qual que foi a coisa que mais te levou para baixo, que você viu e falou assim, nossa, política realmente é um nojo. Nossa, eu tive muitos casos disso na minha trajetória, né? Mas eu vou te falar uma coisa que me enche de esperança é quando eu vejo essa geração que tá vindo, né? Essa geração aí com 16, 17 anos, estão mega politizados, né? Interessados em participar. Quando eu vejo as meninas, né, tão politizadas, tão empoderadas, cara, isso me enche de esperança. E quando eu recebo, às vezes, uma mensagem, né, de uma menina dessas ou de um jovem que me manda falando que eu inspiro, que meu mandato inspira. Isso é muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu recebo isso como uma injeção de ânimo, sabe? Para continuar. Porque eu falo, né? Nós mulheres temos muita filosofia, mas depois da gente vai vir mais gente, tomara que venha meninas mais politizadas. Então, eu acho que isso me enche muito de esperança, assim, sabe? Essa noção de que a gente está vivendo um momento, uma transição, e que esses jovens estão cada vez mais politizados. Então, isso me dá muito ânimo, muita esperança de continuar. E para mim, Antônio, eu acho que um dos momentos assim que foi bem complexo assim da minha trajetória foram dois. Eu acho que um é a própria eleição, né? A eleição é um desafio. A gente sabe que é muito injusto o jogo, né? Principalmente financeiro. Tem pessoas que gastam muito dinheiro, outros não têm mesmo dinheiro para gastar, para chegar nas pessoas. Então, para mim, o processo ele é muito desigual, né? A gente não parte do mesmo ponto. E isso, para mim, é algo que me deixou bem reflexiva. E vou burlar a regra e vou falar dois que me deixou bastante assim reflexiva, mas Brasília também, para mim, foi uma experiência que me deixou muito reflexiva, principalmente da qualidade, né, da nossa Câmara dos Deputados federal. Eu acho que a gente precisa melhorar essa qualidade, né, da nossa representatividade, embora a representatividade seja o espelho da sociedade, mas eu fiquei muito decepcionada com alguns trâmites, algumas coisas que eu presenciei lá em Brasília. Então, acho que é isso, assim, da sua pergunta. Rochelle, muita gente fala a respeito das eleições não acontecendo por partidos. Por exemplo, eu, uma pessoa, um civil, eu poder participar de uma eleição sem estar afiliado a um partido. As candidaturas Você acredita, individuais, isso. independentes. Você Uhum. acredita que isso aí seja melhor para não acontecer isso, esse jogo de interesses partidários e tudo mais? Eu não acredito, Antônio. Eu acho que as candidaturas independentes, elas fazem algo que eu não gosto, que é a personalização. E a gente vai acabar mais uma vez personalizando e fazendo com que quem tem dinheiro chegue e seja eleito, né? Que as elites consigam ser eleitos de uma forma muito mais fácil. Então, assim, para mim, o caminho que a gente tem para melhorar a estrutura partidária como um todo é uma reforma política para que a gente possa, de fato, ter democracia nos partidos, porque a gente não tem democracia nos partidos, né? A gente tem pessoas que são, vamos dizer, caciques, né, de alguns partidos, de algumas siglas em nível nacional, e isso vai ramificando. Então, para mim, a gente tem um grande problema que é o processo democrático nos partidos, e sem isso eu acho que a gente não melhora. Eu não acho que o caminho seja simplesmente a gente colocar candidaturas independentes. Se a gente achar que o caminho seja as candidaturas independentes, eu acho que a gente tem que discutir o financiamento das candidaturas. Uhum. Rochelle, voltando um pouquinho aqui para o Corona, igreja, para você, é um serviço essencial que não deve se fechar, que deve ficar mais tempo aberto, ou não? Ou a igreja tem que Bom, entrar Antônio, nas rédeas essa é de uma novo? discussão muito complexa que a gente teve lá na Câmara, inclusive. Foi uma das votações mais polêmicas, né, que a gente teve lá. Eu votei contra a essencialidade, né, da atividade religiosa. Não tenho nada contra a atividade religiosa, mas nesse momento de excepcionalidade, a gente não pode achar que um direito fundamental é mais importante do que o outro, né? Então, na Constituição Federal, lá no artigo 5º, a gente tem o direito ao culto religioso, atividade religiosa, mas a gente também tem o direito à saúde. Nesse momento de excepcionalidade, em que leis de calamidade pública estão aprovados tanto em nível municipal, estadual e federal, a questão da saúde prevalece para mim, a questão do culto, das atividades religiosas. Então, né, o meu voto já foi claro conforme essa essencialidade, mas, inclusive, as igrejas estão abertas
a prefeitura nos justificou por conta, inclusive, desse artigo também da Constituição Federal, de uma interpretação do governador que entendeu que é uma questão essencial porque está previsto lá na Constituição Federal. Eu tenho uma opinião um pouco diferente, eu acho que nesse momento de calamidade não dá para a gente achar que tudo é essencial, né? Senão, tudo é essencial, né? Até vi aqui o Evandro falando, né? O Evan Delfino, a Evan, desculpa, eu acho que é Evan Delfino. É as academias, né, que são 0% de contaminação. Então a gente entra nessa discussão, né, de quais direitos são mais importantes do que os outros nesse momento de pandemia, né? Então é uma discussão muito delicada e eu dei meu voto lá nesse sentido na Câmara. Perfeito. Rochelle, mas você acredita que a postura tanto da prefeita, quanto do governador, quanto do presidente da República está sendo efetiva para o combate à pandemia como um todo? Ou você acredita que não, tem muita coisa a desejar, poderia ser um pouco diferente? Eu já disse isso na live que eu fiz semana passada, né? Para mim, o grande problema dessa pandemia tem sido o governo federal. A gente só vai sair disso quando a gente tiver vacina efetiva para as pessoas. E hoje a gente não tem. E o que a gente vê no governo federal é uma série de ações atropeladas, uma série de ações erradas para que a gente tenha de fato vacina nas cidades. E a gente vê, né, por exemplo, o ministro da Saúde disse que um momento a gente ia ter não sei quantos milhões de vacina, depois isso já caiu para 36 mil, agora isso já caiu para 30. Então a gente vê uma inconsistência muito grande das ações. A gente sabe, né, que os estados e municípios têm uma dificuldade orçamentária para, de fato, assumir essa responsabilidade, que não é dos estados e municípios, que é do governo federal, a responsabilidade da imunização. Então, a gente tem visto aí as iniciativas como a que a prefeita Elisa assinou na semana passada, né, o consórcio para poder comprar a vacinação com bons olhos, mas a gente sabe que isso vai estrangular outras pastas, porque não existe dotação orçamentária específica para a imunização nos estados e municípios. Então, é isso para mim, né, quando eu olho o combate à pandemia, o grande problema para mim está no governo federal e na incompetência do governo em assumir as responsabilidades. A gente tem um governo negacionista e um governo que não está levando a sério essa pandemia e muito menos as negociações para a compra das vacinas. Quando eu penso que a gente tem um ministro interino há mais de ano, né, isso já me deixa muito preocupada. Então, para mim, o grande problema está lá e isso acaba refletindo nos estados e municípios. Aqui em Uberaba, por exemplo, eu questionei a prefeitura um plano municipal de vacinação e a prefeitura está terminando esse plano e me alegou uma grande dificuldade, porque não tem previsão de chegada de vacinas. Como que o município planeja a vacinação? Fica sabendo que a vacina vai chegar 1, 2 dias antes. Não se sabe quantas vão chegar. Então, assim, é muito complexo, né? Essa questão é muito complexa para que a gente possa, de fato, fazer com que a população seja vacinada aqui. Rochelle, e a comunicação entre os vereadores e o resto da Câmara? Como você vê tudo isso? Tá. E a prefeita, né? A Melhorando aí, que eu Elisa. estou lendo a pergunta. O Isso. Caio mandou aqui pra gente. Bom, esse tem sido um desafio que a gente tem tentado alinhar aí dia após dia. A gente sabe que a prefeita Elisa, ela veio da iniciativa privada, né? Tem às vezes um jeito de trabalhar um pouco diferente, mas agora isso já está dando uma melhorada. A Câmara foi bem incisiva, né, em defender isso, em dizer que os vereadores são um dos poderes constituídos da cidade, né, e tem legitimidade para poder indagar, e ao executivo a gente deve fiscalizar e a ele cabe nos responder sempre com transparência e com agilidade, né? Então, essa comunicação tem se dado de uma forma melhor de umas semanas para cá, muito, viu, Caio? Por conta, né, que a Câmara, de fato, disse e argumentou bastante sobre isso de uma forma pública, então isso tem dado uma melhorada aí nos últimos dias. Rochelle, sobre o toque de recolher, eu acho que muitas pessoas ficaram sem entender como que vai acontecer. Se pegar na rua, multa, pode levar preso. Uhum. O que a polícia pode fazer Tá. efetivamente contra a população? Não pode ser preso, né? O que vai acontecer com essa pessoa? Dependendo da questão, né? Por exemplo,
Se ela tiver sem máscara, por que ela estiver na rua, ela vai levar multa e ela vai ser convidada a ir para casa, né? Então, a orientação da Polícia Militar, dos Bombeiros, da Guarda Municipal é que ela seja multada e que ela seja orientada a voltar para casa. Mas ninguém é preso por conta disso, só se desacatar, não cumprir, né? Aí são outros artigos que não toque de recolher. Uhum, entendi. Rochelle, por final, a última pergunta. Fala um Claro, que à vontade. pouquinho. Fala um pouquinho. O que você acredita que pode melhorar? O que deve melhorar? O que você vê que ainda é um grande problema? O pessoal ainda tem uma visão que não vai melhorar isso em hipótese alguma. É igual, A por exemplo, eu vejo pandemia ou a como, política? num modo geral, porque, por exemplo, é igual Tá. eu vejo uma pauta muito bonita sua, é a questão dos LGBTs. Só que eu Uhum. ainda vejo em Uberaba uma cidade muito preconceituosa quanto a isso. Sim. Com as Então acaba mulheres, sendo. preconceituosas. Eu falo muito que o que mais existe é gay, homofóbico, mulher machista, entendeu? Negro, racista. Isso é o que a Sim. gente muito vê. Então, como que você acredita que deva ser os desafios daqui para frente? Tá. Isso é uma coisa que é muito... Porque tem um vereador em São Paulo, que eu não esqueço o nome dele, que é o Fernando Holliday. Eu acho que você já Uhum. deve ter ouvido falar Sim. dele. Ele é negro, gay, que é pobre, tudo mais. E ele é totalmente na contramão das pautas, o que ele deveria representar. Então, quais você acredita que são os principais desafios para a população, para os vereadores, para a prefeita, para os governadores, deputado estadual, Tá. deputados federais, no modo geral? Beleza. Eu acho que o maior desafio hoje para mim da política é as pessoas entenderem o papel de cada poder, né? Então, as pessoas entenderem o que é o papel do vereador, as pessoas entenderem o que é o poder do prefeito. E eu acho que esse é o maior desafio. Para isso, a gente precisa de muita educação política, de conversar com as pessoas, de explicar para elas, de plantar essa semente para que as pessoas entendam a responsabilidade de cada coisa, né? Muitas pessoas têm me indagado da questão do decreto, falado, Rochelle, faz alguma coisa, enfim. Eu sempre respondo com muita sinceridade, porque nessa situação, por exemplo, que a gente está vivendo, a função do vereador, né, é fiscalizar o cumprimento do decreto, ou se houver excepcionalidade, extrapolar, né, a competência do executivo, que é o que não está acontecendo, né? O que a Elisa fez ainda está na competência do executivo. Então, isso gera muita confusão. Então, para mim, hoje, o desafio maior é esse, é a gente ter uma política que as pessoas entendam melhor a política, que ela seja mais próxima das pessoas, para que elas saibam onde que tem que ir em cada coisa, né? E qual é a responsabilidade de cada um dos entes envolvidos, vamos dizer assim, né, Antônio? E outro desafio que eu acho que a gente tem é, de fato, nas pautas minoritárias aqui na nossa cidade, principalmente porque os órgãos que atuam nessas pautas aqui, que inclusive muitos não foram nomeados, né? A pauta LGBT não foi nomeada aqui, a pasta étnico-racial não foi nomeada, a pasta PCD não foi nomeada, a pasta de juventude não foi nomeada, a única pasta de minoria que a gente teve pessoas nomeadas foi a pasta de mulheres, e a gente vê aí que isso gera, né, um problema muito grande. Um outro problema para mim é que nenhuma dessas pastas tem dotação orçamentária. Política pública sem dinheiro é romantismo, né? É conto de fada. Então, para mim, a gente tem que trabalhar para que se tenha dotação orçamentária para essas pastas, para que de fato a gente tenha políticas públicas. Então, hoje eu estou encarando como desafios esses os principais. E como que você faz, Rochelle, para conversar com pessoas que pensam totalmente diferente do que isso? Por exemplo, se você chegar com um projeto falando assim, não, a gente precisa de uma secretaria LGBT para comunicação, aí alguém vai lá e fala assim, não, que absurdo. Tanta coisa para melhorar em Uberaba, você vai justamente nisso. Como que a gente faz para dialogar com essa população? Comunicação não violenta, dados, né? Não ir com achismos, então a gente vai com muitos dados, paciência
e diálogo, né? Não tem outro caminho. A construção política é uma construção de diálogo, é uma construção que você tem que conversar, alegar motivos, às vezes ceder um pouquinho, né? Às vezes deixar um pouquinho algo para depois, não vencer todas as batalhas na mesma hora. Então, para mim, a atividade política depende muito disso, sabe? E a gente tem tentado trabalhar assim. Então, quando eu falo, Antônio, que a gente trabalha com uma política baseada em evidências, é isso, né? Quando eu proponho um projeto de lei, a gente pesquisou muito, a gente buscou os dados, a gente tem argumentos sólidos para que esse projeto seja votado e que ele possa ser aprovado, né? Isso ajuda muito a gente na negociação e na defesa, né? E na argumentação, principalmente do que a gente tem defendido. Perfeito, Rochelle. Quero agradecer muito, Rochelle, pela sua atenção. Fala aí pro pessoal, suas redes sociais, pro pessoal te Claro, acompanhar, conversar, onde que é o seu gabinete, pro pessoal ir lá, claro. dialogar, construir junto. Infelizmente, o gabinete está fechado aí pelos próximos 15 dias, mas o nosso gabinete fica lá na Vigário Silva, 143, é o gabinete 7. E as minhas redes sociais são eu sou Rochelle. Vou deixar para vocês também aqui o meu WhatsApp, é o 34 99295 1101. E eu também utilizo o aplicativo Tem Meu Voto, que é um aplicativo que vocês podem baixar, me colocar como vereadora, acompanhar os meus votos, me mandar solicitações, mandar sugestões de projeto de lei. Então, eu sou muito acessível, de verdade. Eu tento sempre responder todo mundo, receber todas as demandas e não faltam canais para isso, né? Então, minhas redes sociais, o gabinete, o aplicativo, o WhatsApp, são todos canais para que as pessoas possam ter um diálogo permanente aqui comigo, viu? Evan, Gláucia, e Ana, muito obrigada, viu? O pessoal Muito tá falando aí até obrigada. para você ser prefeita, Rochelle. Quem Quem sabe sabe um um dia, dia, né? né? Rochelle, muito obrigado, viu? Obrigada, viu? A Gabi colocou aqui o WhatsApp para quem quiser anotar. 99295 1101. Combinado. Tá Obrigado, bom? Rochelle. Obrigada, gente. Obrigada, Antônio, pelo convite. Tchauzinho.